Talvez você já até ouviu falar por aí que uma tal de revisão da vida toda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal agora no finalzinho de novembro. Mas você sabe o que fazer? Você sabe o que esperar do STF? Você sabe quem tem direito, como fazer para dar entrada nessa revisão? Se o STF julgar favorável aos aposentados, o aumento vai ser automático? Como que funciona? O STF já não tinha julgado? Tudo isso e muito mais eu vou falar no vídeo de hoje. O que é a revisão da vida toda, o que esperar do julgamento do STF e o que fazer. Então, fique comigo e vamos lá? Revisão da vida toda. O que quer dizer isso aí? Basicamente, as aposentadorias concedidas antes da reforma da Previdência, que se deu em 13 de novembro de 2019, essas aposentadorias foram concedidas desconsiderando os salários pagos antes de julho de 1994. Então, imagine o seguinte cenário. Um trabalhador começou a contribuir para o INSS em 1980. Realizou boas contribuições, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Só que no decorrer dos anos, essas contribuições foram caindo, até que ele completou os requisitos em 2015. Assim que ele deu entrada na aposentadoria, foi surpreendido com uma aposentadoria no valor de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. E ao verificar a carta de concessão, viu que os salários anteriores a julho de 1994 não estavam no cálculo da aposentadoria. Entende o que eu quero dizer? Injusto, não é mesmo? Imagine, você ficou anos contribuindo, pagou bons salários e esses salários não foram levados em consideração. Basicamente é isso que a revisão da vida toda vem para corrigir. Para os aposentados antes de 13 de novembro de 2019 ou os aposentados que podem até ter se aposentado depois da reforma, mas tinham os requisitos para, antes da reforma, ter o direito de incluir os salários anteriores a julho de 1994 na aposentadoria, quando isso gerar um benefício mais favorável. Entendeu até aqui o que é a revisão da vida toda? Ela é a opção de você escolher, se melhorar a sua aposentadoria, ter os salários anteriores a julho de 1994 considerados no cálculo do seu benefício. Isso acontece pelo seguinte motivo. O INSS ele desconsiderou para todo mundo. Em alguns casos, esse desconsiderar aumentou a aposentadoria, gerou um benefício mais vantajoso. Mas em outros casos, isso reduziu o benefício. Em alguns casos, chega até o aposentado ter que receber salário mínimo, sendo que as suas melhores contribuições foram antes de julho de 1994. Então a revisão da vida toda vem para isso, dar a opção de pegar a melhor fórmula de cálculo que gerar o melhor benefício. Entendeu aqui? E quem pode revisar? Quais tipos de benefício? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente. Enfim, os benefícios comuns do INSS, todos eles podem pedir a revisão da vida toda. Tá, agora você já sabe quem pode pedir, como funciona? Eu vou te dar mais algumas introduções antes de eu pular para o que você deve esperar do julgamento do STF, ok? Então vamos lá. Revisão da vida toda. Tem um prazo de 10 anos para entrar com a revisão. Ou seja, Robson, você me disse que foi todo mundo que se aposentou antes de 13 de novembro de 2019? Sim, disse. Mas, pela lei, essas pessoas elas têm um prazo de 10 anos. E a contar de quê? Do recebimento do primeiro benefício lá no banco. Então vamos supor, você recebeu o primeiro benefício da sua aposentadoria em janeiro de 2010. Você não consegue revisar mais. Seu prazo venceu em 2020. Agora, pensando que você recebeu o seu primeiro pagamento, ou seja, não é a data da concessão do benefício, ok? É a data do recebimento do primeiro pagamento do benefício. Vamos supor que o seu primeiro pagamento foi recebido em 2015, janeiro de 2015. Então, ainda está no prazo. Você pode pedir a revisão da vida toda. Ou seja, não se olha a data da concessão do benefício. Então, se você pegar a carta de concessão, pode ser que lá esteja constando que você se aposentou em outubro de 2008, por exemplo. Mas por algum motivo, seja porque sua aposentadoria precisou ir na justiça, ou você precisou recorrer no INSS até a junta de recursos, enfim, o seu benefício demorou para ser concedido, sendo que você só foi receber ele primeiro pagamento em janeiro de 2016. Então o seu prazo não conta da data da concessão, ele conta do recebimento do primeiro benefício lá no banco. Agora que eu fiz toda essa introdução de quem tem direito, da existência do prazo decadencial, ou seja, o prazo de 10 anos a contar do recebimento do primeiro benefício, limitei que você tem que ter completado os requisitos para alguma aposentadoria
antes da reforma da Previdência, que se deu em 13 de novembro de 2019, nós vamos conversar a respeito de como essa revisão está no STF agora. Para você que chegou de paraquedas aqui, você já sabe como é que funciona a revisão da vida toda. Agora vamos conversar sobre como ela está no STF. Eu fiz algumas anotações aqui no tablet, até para você entender. Olha, a revisão da vida toda é uma revisão que já vem sendo discutida há uns bons anos aí na Justiça. Ela chegou a ter o ganho de causa favorável para os aposentados, dando o direito de escolher a melhor opção de cálculo, que gere a aposentadoria melhor, ou seja, considerando salários anteriores a julho de 1994 ou desconsiderando. Nesse caso, o STJ deu ganho de causa aos aposentados, reconheceu o direito da revisão favorável. Por conta disso, quando teve o ganho de causa no STJ, abriu uma opção para o INSS recorrer da decisão. Como assim opção, Robson? Quando nós temos uma decisão de algum tribunal, de algum juiz, de algum desembargador, tem a possibilidade de recurso. E no caso da revisão da vida toda, quando teve o ganho de causa no STJ, o INSS recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Até que em 22 de junho de 2020, a revisão da vida toda chegou no STF. Aí lá no STF, ele reconheceu que poderia sim julgar a revisão da vida toda, que ele seria um órgão competente, ou seja, o STF entendeu que a revisão da vida toda era uma matéria que causaria repercussão geral a todos os aposentados no Brasil, que, é claro, fossem beneficiados com a tese da revisão da vida toda. Fique claro, revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Tem que ser realizados os cálculos, entendeu? Então não é só chegar pedindo para entrar, mas esse detalhe você verá no final do vídeo, ok? Então, beleza. Em 22 de junho de 2020, ela chegou no STF, o STF reconheceu que ia julgar o processo, né? Por conta disso, lá no STF, foi marcado o julgamento da revisão da vida toda. Em 4 de junho a 11 de junho de 2021. O julgamento iniciou, Marco Aurélio, ministro aposentado, deu voto favorável, brilhantíssimo voto para os aposentados, dando ganho de causa. No decorrer do julgamento, que aconteceu no plenário virtual, o julgamento ficou de 5 a 5. Até que no último dia do voto, lá no dia 11 de junho, antes do julgamento finalizar, quando estava empatado, o Alexandre de Moraes, que era o ministro que faltava para dar o voto, ele pediu vistas do processo. O que é esse pedido de vistas? Esse pedido de vistas é porque o Alexandre de Moraes queria entender um pouco mais o debate que estava sendo travado ali na revisão da vida toda, antes de dar o seu voto, uma vez que ele poderia afetar positivamente milhares de aposentados ou negativamente, caso ele desse uma decisão desfavorável pelo fato de estar empatada a revisão da vida toda. Até que, depois desse pedido de vistas, com julgamento suspenso, a partir do dia 11 de junho, o Alexandre de Moraes, em 10 de 2 de 2022, ele devolve o processo e pauta para julgar, né, retomar o julgamento no dia 25 de fevereiro de 2022 a 8 de 3 de 2022. Ou seja, o julgamento, assim que o Alexandre de Moraes devolveu, o julgamento ia retomar, ia ser travado do dia 25 de fevereiro de 2022 a 8 de março de 2022. Enfim, dando isso, o Alexandre de Moraes deu o seu voto favorável aos aposentados, ficou de 6 a 5. A gente achou que ali a novela da revisão da vida toda ia acabar e os aposentados iam ter o seu direito reconhecido de ter os salários anteriores a julho de 1994 considerados no cálculo da sua aposentadoria. Só que, novamente, lembra que eu falei que o julgamento ia até 8 de março de 2022, quando Alexandre de Moraes devolveu? Então, no último dia, no dia 8 de 3 de 2022, o ministro Nunes Marques, ele pediu destaque do processo da revisão da vida toda. Por conta disso, o processo foi retirado da pauta e teve que ser pautado novamente para julgamento. Aí, depois de um bom tempo, o processo da revisão da vida toda foi pautado para julgamento presencial, que aconteceu no dia 23 de novembro de 2022 a 1º de dezembro de 2022. Enfim, feita essa introdução, depois dessa longa novela, depois de todo esse tempo de quase 2 anos, né, no Supremo Tribunal Federal, a revisão da vida toda, depois dessa longa jornada, finalmente teve a vitória consagrada para os aposentados em 1º de dezembro de 2022, sendo que a ata desse julgamento, que deu o ganho de causa de 6 votos favoráveis aos aposentados a 5 contrários, ela foi publicada no dia 5 de dezembro de 2022. Agora eu quero que você preste muita atenção caso você tenha processos ajuizados de revisão da vida toda ou se você já tinha nessa época. Com a ata de julgamento publicada, gerou um corre-corre na maioria dos escritórios. Aqui no nosso não foi
diferente. Nós já atuávamos com essa revisão desde 2019. Por conta disso, nós começamos a pedir os processos para andar, para aplicar o reajuste nos aposentados, nas aposentadorias dos aposentados. Afinal, são pessoas idosas que trabalharam para isso, que contribuíram, né? E até conseguimos algumas aposentadorias serem revisadas, porque tinha juiz dando o aumento, tinha juiz não dando o aumento. E aqui eu quero que você preste atenção. Não é porque você viu alguns aposentados tendo aumento e você não teve que você não tinha direito, entende? Ia da cabeça de cada juiz dar o aumento ou não. Aqui no escritório tivemos várias decisões favoráveis, mas também tivemos várias decisões contrárias, que o juiz optou por não dar o aumento. Mas por que, Robson, se já tinha um ganho de causa do STF, por que os juízes não estavam colocando o processo para andar? Basicamente funciona assim, os juízes estavam argumentando que não tinha um acórdão publicado e também não existia o trânsito em julgado da decisão. Basicamente, o que é essa questão de acórdão? Olha, lembra que eu te falei que foi a ata do julgamento que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal? A ata de julgamento é um resumo que fala basicamente, olha, os ministros votaram assim, assado, 6 votos a 5, garantiu o direito, resumo da ópera foi isso. O acórdão, ele já é uma coisa mais elaborada, ele é a adesão transcrita, ou seja, é tudo o que aconteceu no julgamento, palavra por palavra, transcrita. E isso não havia sido publicado ainda. E por conta disso, muitos juízes, mesmo com a ata do julgamento da revisão da vida toda publicada, eles optavam por não dar o pedido de revisão quando o cliente estava pedindo. Falava assim, não, o processo tem que ficar suspenso até o acórdão for publicado, ou o STF mandar os processos andarem, ou transitar em julgado. E sobre o trânsito em julgado, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Enfim, com o acórdão publicado em 13 de abril de 2023, na nossa novela da revisão da vida toda, os processos passaram a andar mais rápido, mas ainda tinha juiz falando para esperar transitar em julgado. E o que é esse trânsito em julgado? Quando tem uma decisão, abre um prazo. Um prazo para quê? É um prazo para questionar essa decisão, ou seja, para outra parte ou até para quem foi vitorioso entrar com algum recurso. E foi o caso da revisão da vida toda. Abriu um prazo para um recurso chamado embargos de declaração. Com isso, o INSS entrou com esse recurso chamado embargo de declaração no dia 8/5 de 2023. Robson, mas esses embargos, eles tiram o ganho de causa? Entendo que não. Os pedidos de embargo de declaração do INSS, eles foram tão somente para limitar os efeitos financeiros da revisão. Até teve lá, nesses pedidos do INSS, nos embargos, alguma questão para tentar anular o julgamento. Mas isso não passa não, com todo respeito. Porque a revisão da vida toda é um direito seu. Os ministros reconheceram o direito de vocês. Enfim, entraram com esses embargos de declaração, o INSS aproveitou também e pediu uma suspensão nacional de todos os processos até esses embargos serem julgados. E em 28 de julho de 2023, o STF mandou parar tudo no Brasil. Ou seja, lembra que eu te falei que tinha juiz que estava dando aumento, tinha juiz que não estava dando? Nem isso poderia acontecer mais. Os processos não andariam mais até que a ata de julgamento dos embargos de declaração fosse publicada. Sendo que no dia 28/7, quando o STF mandou parar tudo, ele também aproveitou, por conta da idade dos aposentados, ele já marcou a data do julgamento dos embargos do INSS para o dia 11 de agosto de 2023 ao dia 21 de agosto de 2023. Com o julgamento iniciado, o Alexandre de Moraes já deu o seu voto 100% favorável aos aposentados, um voto brilhante, foi claro, sucinto, reservou o direito de vocês, garantiu o direito dos atrasados, garantiu o direito de optar pela regra mais favorável, ou seja, a regra de cálculo, considerando os salários anteriores a julho de 1994, quando isso aumentar a aposentadoria, ou seja, um voto brilhante. Só que no decorrer desse tempo também veio o voto da ministra Rosa Weber, mas o voto da ministra Rosa, ele limitou um pouquinho os retroativos, mas nada demais, garantiu o direito à revisão mesmo assim. Mas no meio do julgamento, no dia 15 de agosto, antes de finalizar o julgamento, que se daria no dia 21, o ministro Zanin, que tinha acabado de entrar no STF, ele pediu vistas do processo. Lembra que eu te falei no início desse vídeo que o Alexandre de Moraes também pediu vistas lá no início? E esse pedido de vista, ele suspendeu o julgamento? A mesma coisa aconteceu aqui agora. O Zanin pediu vistas e o julgamento foi suspenso. Esse é o resumo da nossa novela da revisão da vida toda. E aí agora, no dia 8 de novembro, o Zanin devolveu o processo e o julgamento já foi remarcado para o dia 24 de novembro de 2023 ao dia 1º de dezembro de 2023, que é a data
que esperamos que esse julgamento vai finalizar e garantir o direito a vocês, aposentados. Mas e agora, Robson? Já entendi quem tem direito, você já falou demais, já fez uma introdução grande aqui a respeito da história da revisão da vida toda, o que nós devemos esperar desse julgamento. Vou dividir em dois tipos de pessoas, os que entraram com o processo e os que não entraram. Para os que entraram com o processo, fiquem tranquilos, eu acredito que o STF vai manter o ganho de causa, não tem motivos para anular a decisão, ao meu ver. A única coisa que pode acontecer é uma limitação dos retroativos, mas isso temos que aguardar os votos. Mas eu volto aqui no canal com novidades acerca dos votos quando eles forem sendo lançados. Agora, quem não entrou com o processo. Quem não entrou com o processo ainda ou não procurou saber se tem direito, te oriento que faça isso o mais rápido possível e não espere o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? O INSS brigou tanto, mas tanto para não dar essa revisão para vocês, por tanto que ele brigou, que é uma revisão que não tem como você fazer ela administrativamente, só na justiça, só entrando com processo judicial. Se você não procurou saber se tem direito ainda, um julgamento do STF, ele pode sim, é uma chance real de limitar os retroativos, ou seja, os atrasados, para quem não entrou com o processo ainda. Então, só a título de exemplo, falando novamente que são os atrasados para você frisar e entender o risco disso tudo. Imagine que você receba R$1.000 de aposentadoria. Só um exemplo, tá? Mas deveria estar recebendo R$2.000. Ou seja, você recebe R$1.000 a menos todos os meses. Você tem direito de pedir o retroativo dos últimos 5 anos, ou seja, 5 anos para trás. No nosso exemplo grosso aqui, tá? Contando 12 meses, você teria direito a mais de R$60.000 de retroativo. Tem chance do STF limitar este ganho para quem não entrou com o processo ainda. Então esse é um dos motivos para você buscar saber se pode ter direito à revisão da vida toda ou não. Robson, quem eu procuro para saber se tem direito à revisão da vida toda? Um advogado especializado em direito previdenciário e que entenda de revisão da vida toda. Por exemplo, um advogado que não entenda de revisão da vida toda, ele pode desconsiderar os salários que não estão no CNIS. E o que não está no CNIS é considerado salário mínimo. Mas, Robson, tem tudo lá no CNIS. Os salários anteriores a janeiro de 1982, eles não estão no CNIS. São raríssimos os casos que esses salários estão lá. Se eu vi aqui no meu escritório, no máximo foram 5 ou 10, e eu passei por centenas de revisões da vida toda aqui no escritório. Eu não vi quase nenhum que tinha os salários anteriores a janeiro de 1982 no CNIS. Só tinham as empresas trabalhadas, o tempo, mas o salário não. E o que não está no CNIS tem tempo, mas não tem salário, é considerado salário mínimo. Então, se antes de janeiro de 1982 você ganhava bem e esse salário não for provado ao entrar com a revisão da vida toda, ela pode ser menos vantajosa do que deveria para você. Então, esse é um dos motivos que você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Ele já vai te falar para quanto a sua aposentadoria pode subir com a revisão da vida toda e te dar o valor dos atrasados. Entendeu até aqui? Ficou com alguma dúvida? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e sua dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.